Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Igreja Domo. É um prazer ter você aqui com a gente hoje e eu gostaria de compartilhar uma palavra muito especial com você. Eu tenho certeza absoluta que Deus irá falar ao seu coração. Você sabe que o desejo do nosso Pai Celestial, desde sempre, foi o relacionamento comigo e com você. Mas mais profundo do que isso, o nosso Pai sempre nos visualizou como sendo embaixadores, representantes, filhos amados que caminham sobre a terra e que revelam a realidade de quem Ele é como Pai. Como aconteceu o pecado lá no Éden com Adão e Eva, e eles foram expulsos do jardim, a gente sabe que toda a humanidade foi afetada por essa natureza pecaminosa. Então, principalmente no Antigo Testamento, nós vemos que Deus ele vai trazendo sombras, ele vai trazendo pistas, ele vai colocando na história de pessoas alguns elementos que vão conectar na vinda de Jesus Cristo para a Terra, né? Então, quando Jesus Cristo ele vem, ele encarna e ele vem para revelar o Pai em toda a sua plenitude, nós conseguimos entender muitas coisas que aconteceram antes. E hoje eu quero trazer aqui uma história muito interessante de um homem chamado Moisés. Então, o desejo do nosso Pai sempre foi manifestar a realidade dele. Mas como que eu vou manifestar a realidade de um Pai que é grandioso, maravilhoso, que é onipotente, onipresente, né? Então, eu preciso ter um instrumento nas minhas mãos e esse instrumento, um canal de autoridade da própria presença de Deus na Terra. Então nós vemos ali na história de Moisés um homem que foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito. E ele nasceu no Egito, né, de pais hebreus, na família real. Você deve conhecer a história de Moisés. E num determinado momento da vida dele, ele foge do Egito, deixa tudo para trás, e então ele vai construir uma vida longe dali. Já tinha ali estabelecido algumas coisas quando Deus encontra Moisés e se revela para ele. Então a palavra de Deus vem até Moisés. E a palavra de Deus, ela vem, Deus ele vem, ele fala com Moisés e ele diz: Moisés, eu vou te usar para libertar o meu povo do Egito, das mãos dos inimigos. E Moisés ele se vê completamente incapaz de realizar essa tarefa. Ele fala: Deus, como que eu vou fazer isso? Isso é impossível. Né? Olha só o poder de Faraó, olha só o poder do Egito, o maior império hoje no mundo. Como que eu vou me levantar contra isso? Qual é o poder que eu tenho? Eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho força para isso, eu não tenho nem voz para isso. Né? Moisés era gago, não tinha problemas na fala, né? Então ele se via como impotente em todos os sentidos na sua vida. Mas Deus o escolheu e disse: não, Moisés, você vai. E nesse momento da história aqui que nós vamos ler, Deus ele entrega nas mãos de Moisés um instrumento, uma ferramenta que seria então um representante, né, uma figura da autoridade de Deus, do próprio Deus sobre a face da terra. Então a primeira pergunta que eu quero te fazer antes da gente começar a ler essa história na Bíblia é: o que você está segurando nas suas mãos? O que você tem nas suas mãos hoje? Então, aqui no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 2, o Senhor ele vai até Moisés, ele encontra Moisés e ele faz essa pergunta para Moisés: o que é isso que tens na mão? E Moisés respondeu: um cajado. Essa palavra no hebraico, né, na tradução do hebraico, maté, ela significa bordão, vara, cajado. Né? Então o que essa palavra significa, esse bordão? Né, um bordão designado para viajantes, né, peregrinos sobre a terra, né, um instrumento de auxílio na caminhada. O bordão também ele significava um instrumento para o pastor, né, utilizar ali conduzindo o seu rebanho, conduzindo as ovelhas. E também o bordão era um instrumento utilizado por guerreiros, né, por soldados. Então também era utilizado como um instrumento de guerra. Então, quando Moisés ele responde isso para o Senhor, né? Eu tenho um maté nas minhas mãos, eu tenho um bordão nas minhas mãos. O Senhor diz para Moisés: então é isso que eu vou usar. É isso que eu vou usar para manifestar a minha autoridade sobre a terra. É esse instrumento que eu vou usar para
conectar a eternidade, para manifestar os milagres na terra, para manifestar a realidade daquilo que eu sou sobre a face da terra. E Moisés, ele então olha para aquilo, né, como um objeto material e Deus diz, jogue esse cajado no chão. E Moisés joga ali o bordão e esse bordão se transforma numa serpente. Logo mais, o Senhor fala, agora você vai pegar na cauda dessa serpente. Ao encostar na cauda da serpente, ela se transforma em um bordão novamente. Então, Deus fala para Moisés, agora você vai colocar a mão dentro do seu peito, né, dentro da sua roupa ali no seu peito. E agora tire a sua mão. Moisés tira a mão dele, vem toda leprosa, né, esbranquiçada de lepra. E Deus fala novamente para Moisés, agora coloque a sua mão novamente. Então, Deus ele vai dando sinais ali para Abraão, né? Deus ele vai mostrando para Abraão, olha Abraão, fique tranquilo, a minha palavra tem autoridade. Se eu te chamei para fazer este propósito, se eu te chamei para cumprir essa palavra, é porque eu vou te entregar autoridade, né? Eu vou dar autoridade nas suas mãos para que você realize essa tarefa. Então, ali naquele momento, Moisés ele recebeu nas suas mãos a autoridade de Deus para cumprir então a palavra que Deus havia colocado sobre a vida dele. E assim também, meus irmãos, na nossa vida não é diferente. Você e eu, aqueles que estão em Cristo Jesus, recebemos de Deus a autoridade. Eu e você temos em nossas mãos o bordão, temos em nossas mãos a autoridade concedida por Deus para que possamos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas sobre a face da terra, para que possamos estender o reino de Deus, para que possamos pregar as boas novas, para que possamos manifestar a realidade da eternidade, a realidade do céu aqui na terra, para que possamos mostrar quem o nosso Pai é. Precisamos de autoridade para isso. Muito bem, Deus nos deu autoridade, nós temos em nossas mãos. Então aí no seu lugar, repita assim comigo, eu tenho em minhas mãos a autoridade. Repita assim comigo, eu tenho o bordão. Deus me deu o bordão. E hoje eu quero falar sobre este bordão, assim como Moisés ele recebeu em suas mãos. Então, versículos mais para frente, ali no capítulo 4, Deus ele diz, tome este cajado, tome este bordão, Moisés, em tuas mãos, é com ele que irás realizar sinais miraculosos. Então Deus está dizendo, Moisés, é através deste bordão, é através disso que eu coloquei em suas mãos que eu realizarei milagres. Agora, nós vemos aqui, neste significado, né, no original, nessa palavra no hebraico, esses três significados que vêm relacionados com o viajante, né, com o peregrino, relacionados com o pastor, relacionados com o guerreiro, com o soldado, eles são significados extremamente importantes para que nós possamos entender como Moisés, então, ele utilizou essa ferramenta da autoridade de Deus sobre a terra, assim também como eu e você utilizaremos, amém? Aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos enquanto autoridade para que possamos reinar em vida. Então, existem 3 pontos aqui que eu gostaria que você pensasse comigo. O primeiro deles, o bordão, ele era usado para destruir inimigos. Então, repita assim comigo, destruir inimigos. Então, Deus ele concedeu autoridade sobre nós, nas nossas mãos, Deus ele nos deu a autoridade para que eu e você possamos destruir inimigos. Amém? A primeira coisa que eu e você temos, que recebemos em Cristo Jesus como autoridade, é a autoridade para dissipar os espíritos malignos. Dissipar, destruir, cancelar espírito de enfermidade, espírito de doença, espírito de avareza, espírito de mentira, espírito de imoralidade, espíritos malignos, espírito de doença, né, de violência. Esses espíritos eles não têm poder. Por quê? Porque a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus nos garante isso. Então, o primeiro ponto que nós vemos na vida de Moisés, destruir inimigos. O bordão, nós recebemos o bordão para destruir inimigos. Segundo pensamento, segundo ponto, no significado de bordão, é o quê? Conduzir a jornada. Então, repita assim comigo, Deus me dá o bordão para conduzir a jornada. Então, o bordão ele também serve para a jornada que nós estamos trilhando. Então, o caminho que eu e você estamos trilhando, ele precisa de um bordão.
ele precisa da autoridade do Senhor a cada passo de fé que nós damos, a cada passo que nós damos para cumprir, para viver, para estabelecer a jornada de Cristo através das nossas vidas. Nós precisamos da autoridade, nós precisamos do bordão, amém? E por último, né, o bordão, ele também significava o guiar das ovelhas. Então repita assim comigo, o bordão que Deus me entregou, a autoridade que Deus me entregou é para guiar ovelhas. Então o bordão, ele também é um instrumento para conduzir em paz, para conduzir na palavra de Deus, para conduzir pessoas, filhos amados, ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu quero falar sobre o primeiro ponto. Vamos abrir em Êxodo capítulo 7, versículo 12. Então nós temos aqui um momento em que Moisés ele chega na presença de Faraó e ele traz a palavra. Faraó, Deus, ele me trouxe uma palavra, eu vim aqui para levar o povo de Israel. Você precisa liberar o povo. E o que Faraó diz? Ah, claro que eu não vou liberar, não vou. Então Moisés, ele joga o bordão no chão. E o bordão, ele se transforma em uma serpente. Quantos aqui se lembram dessa passagem? O bordão, ele se transforma numa serpente. Então aqueles magos, né, que representam deuses do Egito, que representam espíritos malignos, que representam inimigos, eles fazem o quê? Faraó, nós também temos bordões aqui. Nós também podemos fazer aquilo que Moisés fez. E aqueles magos então jogam os seus bordões no chão também e por sua vez se transformam em serpentes também. Só que daí o que acontece? Acontece que o bordão de Moisés, a serpente, né, que havia se transformado ali em Moisés, ela engole as outras duas serpentes, as serpentes dos magos. E depois de engolir essas serpentes, então Moisés ele retoma ali o seu bordão e ele se transforma novamente no seu cajado, no seu bordão. Então olha o que diz em Êxodo 7, 12. Cada um deles jogou ao chão um bordão, e estes se transformaram em cobras, mas o cajado de Arão devorou os bordões deles. Então, olha só que interessante, aqui nós estamos entendendo que a autoridade que Deus ele colocou sobre a vida de Moisés, a autoridade que Deus deu nas mãos de Moisés, no bordão que Moisés segurava, ela era uma autoridade não somente que manifestava sinais miraculosos na frente das pessoas, como também derrotava os inimigos dos outros deuses, né, daqueles magos que estavam ali. Então, assim como nós vemos na vida de Moisés, assim também é nas nossas vidas. O bordão que Deus colocou sobre nós, a autoridade que Deus investiu sobre todos aqueles que estão em Cristo, é uma autoridade contra todos os principados e potestades e dominadores e espíritos malignos. O bordão, a autoridade que está sobre a sua vida, meu irmão, sobre a minha vida, por estarmos em Cristo Jesus, é uma autoridade que dissipa as trevas, que destrói as obras das trevas por completo, que derruba as armas forjadas do inimigo. Eles não têm poder, amém? Então, os inimigos, eles não têm poder contra o bordão que Deus colocou sobre as nossas mãos. Segundo momento que nós vemos ali na vida de Moisés, Êxodo capítulo 14. Então Moisés ele começa a conduzir o povo. Moisés ele começa a conduzir o povo à jornada. E nós vemos que na jornada que Moisés ele vai conduzindo, ele usa esse bordão. Então ele vai usando esse bordão também como um instrumento de autoridade para conduzir a jornada que Deus havia proposto para eles. Qual que era a jornada? A terra prometida. Deus falou para Moisés, Moisés, tire o povo de Israel, tire o povo do Egito e leve esse povo para a terra prometida. Então Moisés ele tinha um objetivo. Moisés ele tinha uma direção, ele tinha uma jornada. Só que para viver essa jornada ele precisava desse bordão. Porque sem o bordão, sem a autoridade, ele não conseguiria cumprir a jornada que Deus havia proposto para ele. Assim também, meus irmãos, eu e você não conseguimos. Eu e você não podemos nada na nossa própria força, com os nossos recursos, com o nosso networking, com a nossa performance, nós não iremos chegar a lugar algum. Eu e você precisamos da autoridade do nosso Pai Celestial. Eu e você precisamos entender que é através da autoridade do nosso Pai Celestial que nós iremos chegar lá, que nós iremos viver essa jornada que Deus ele propôs para nós sobre a face da terra.
Então, nessa história, Moisés, olha só o que acontece em Êxodo, capítulo 14, versículo 13 a 16. Então Moisés encorajou o seu povo, dizendo: não temam, permaneçam firmes, firmes e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo, para vos salvar a todos. Porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais os tornareis a ver. E Yahvé combaterá por vós. Quanto a vós, aclamai-vos e ficai calados. Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamai a mim? Dizei aos filhos de Israel que marchem avante. E tu levanta o cajado, levanta o bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. O que acontece nessa passagem é que Moisés ele se depara, quantos aqui já ouviram aquela expressão, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, né? É mais ou menos isso que Moisés estava vivendo. Ele olhou para trás, tinha o quê? O exército dos egípcios vindo. Moisés já tinha retirado o povo de Israel do Egito, Moisés já estava na jornada com o povo de Israel para a nova terra que Deus iria designar para eles. Só que de repente chega o exército do Egito com Faraó indo atrás de Moisés para matar o povo, né? Para saquear o povo, para destruir o povo. Então Moisés ele olha para aquilo, só que daí ele olha para frente e à frente dele tem o quê? O Mar Vermelho. E Moisés ele vê aquela direção e fala: o que eu faço agora? Então o povo começa a desesperar e Moisés ele fala: não, gente, não se preocupem, fiquem tranquilos, nós iremos clamar a Deus e Deus vai nos responder. E o mais interessante que nós vemos aqui nesse texto, olha só, no versículo 15, é que Deus ele responde para Moisés dizendo: Moisés, como assim? Ore, né? Como assim? Por que tu clamas a mim? Por que você está parado aí me clamando, orando, pedindo minha ajuda? Fale para o povo que marche avante. Eu já não te dei o cajado, eu já não te dei o bordão, eu já não te dei o instrumento de autoridade. Poxa, então agora coloque sobre o mar, estenda sobre o mar. Poxa, agora estenda o bordão e o mar irá se abrir. Né? Exerça a autoridade. Em outras palavras, Deus está dizendo para Moisés: Moisés, exerça a autoridade. Eu já te concedi a ferramenta, eu já te concedi o bordão. A autoridade você tem. Agora você precisa o quê? Abrir o mar, pisar, marche avante. Né? Então, nessa passagem nós vemos que muitas vezes nas nossas vidas nós sabemos que a autoridade de Deus, que nós temos a autoridade de Deus contra o inimigo e nós oramos e nós cancelamos, né? E a gente desfruta dessa vitória, a gente fica feliz, a gente fica alegre. Mas no momento seguinte, nós enfrentamos situações onde parece que nós estamos sendo pressionados pelo inimigo, onde parece que nós estamos seguindo a nossa jornada, mas parece que o inimigo ele quer nos atacar, ele quer nos destruir e parece que ele é mais forte do que a gente. Mas eu e você precisamos entender que tudo aquilo que nós precisamos para ter vitória, tudo aquilo que nós precisamos para continuar a nossa jornada, chegar no lugar onde Deus prometeu, nós já temos em Cristo Jesus. Nós já temos o bordão da autoridade. E nesse momento Deus ele vira para Moisés, ele diz: Moisés, estende o bordão sobre o mar. E hoje, meu irmão, essa é uma palavra de Deus sobre a tua vida. Deus está liberando essa palavra para você hoje. É hora de você estender o teu bordão. Não tenha medo do inimigo, não olhe para trás. Não dialogue com o inimigo. Não fique, eu vou clamar a Deus, eu vou clamar a Deus. Não, exerça a autoridade. Estenda a autoridade que Ele já te deu em Cristo Jesus. Amém? A palavra nos ensina, né? Eu e você temos a autoridade em Cristo Jesus para que montanhas sejam movidas, para que montanhas saiam do nosso caminho. Eu e você temos autoridade contra gigantes, temos autoridade em frente ao Mar Vermelho, temos autoridade para que continuemos essa jornada que Deus propôs para nós. Amém? E você não irá desistir, você não irá esmorecer, você não irá ficar na cama, você não irá ficar triste. Se levante, meu irmão. Saia desse lugar de amedrontamento, saia desse lugar de covardia. Deus não te deu um espírito de covardia, mas de coragem, de ousadia, de equilíbrio, de amor. Então, vá avante, marche avante. Se posicione em fé.
no bordão que ele já concedeu a você. Amém? E o último bordão, o último ponto que nós temos aqui da autoridade, é que ele também concedeu a autoridade para guiar ovelhas. E nesse determinado momento aqui, um pouquinho mais para frente, Êxodo capítulo 17, versículo 5 a 6, Moisés ele já então tinha passado pelo Mar Vermelho, já tinha destruído por completo os egípcios, mas agora o povo de Deus estava no deserto. E Moisés, então, ele se encontra no momento onde ele precisa guiar o povo, onde ele precisa trazer orientação, onde ele precisa do bordão para que o povo seja conduzido, para que o povo seja guiado. E neste momento o povo estava com sede, o povo estava com fome, o povo estava reclamando, o povo já estava dizendo, poxa, por que nós estamos neste lugar? E então, olha só, Moisés, ele ora a Deus, ele clama a Deus. E Êxodo capítulo 17, versículo 5, 6 diz assim, E Yahvé respondeu a Moisés, passa adiante do povo e toma contigo alguns líderes de Israel. Leva contigo na mão, olha só, na mão, o bordão com que feristes o Nilo. E vai, eis que estarei à tua espera no alto da rocha, no monte Horebe. E baterás na rocha, e sairá dela água, e o povo dela beberá. E Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. Olha só que maravilha esse texto. Nós estamos aprendendo aqui que Moisés, então, ele foi conduzido por Deus para, então, guiar o povo. Um povo que estava reclamando, um povo que estava insatisfeito, um povo que estava com o seu olhar mais na dificuldade do que na palavra de Deus. Então, Moisés, ele é orientado por Deus. Moisés, pegue o teu bordão, pegue o teu cajado, pegue a autoridade que eu concedi a você e agora você irá guiar o povo de Deus em autoridade. Você irá ferir a rocha. Nós sabemos que a rocha é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Jesus Cristo. E Deus ele diz, olha, você vai pegar essa autoridade que eu te dei. E em nome de Jesus, agora você irá conduzir o povo, você irá guiar o povo a águas tranquilas. Esse povo, eles irão beber das águas. Eles irão saciar a sede deles agora em meio ao deserto. Eles irão beber. Eles irão ser saciados, mas de uma rocha espiritual. De uma rocha espiritual. Sabe, meus amados, existem muitos momentos da nossa vida em que nós olhamos e a gente vê uma sequidão, a gente vê, né, uma circunstância muito desafiadora à nossa volta. E nós somos tentados a ficar reclamando, a ficar relatando aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. Mas a palavra de Deus nos ensina, assim como em Moisés, a tomarmos na nossa mão o bordão de autoridade e guiarmos, em primeiro lugar, as nossas próprias vidas e também a nossa família, como também as pessoas que estão à nossa volta. Guiarmos, sermos guiados a beber da rocha, a beber das águas que podem saciar a nossa sede, que é o próprio Jesus Cristo. Então, o bordão em nossas mãos, ele também é para guiar, para trazer condução, para trazer direção em momentos que enfrentamos de desafio na nossa vida. E eu quero agora, então, ir lá para o Novo Testamento, no livro de João, capítulo 14, versículo 8 a 14. Nós então vamos entender aqui o que é este bordão. Nós ouvimos que Moisés ele tinha esse bordão, que entendemos que era uma vara, era um cajado, uma té, né, algo físico. E hoje eu pergunto para você, o que você tem nas suas mãos? O que eu tenho nas minhas mãos? Nós recebemos um bordão. Vamos entender qual é o nome desse bordão? Vamos entender quem é este bordão? João 14, do 8 ao 14, ele diz assim, solicitou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes, há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai
e que o Pai está em mim. Crede-o, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Pois eu vou para o meu Pai, e assim seja o que for que vós pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Amém? Amém, meus irmãos? Esse texto maravilhoso, poderoso de Jesus aqui em João, o que ele está nos dizendo? O próprio Jesus está nos dizendo: agora o bordão que eu estou colocando nas suas mãos é o meu próprio nome. Tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai, tudo aquilo que vocês orarem ao Pai, tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. O que Jesus está dizendo aqui é que Jesus, ele se torna o nosso advogado. Jesus, ele se torna o nosso intercessor. Jesus, ele se torna a própria garantia daquilo que eu e você estamos pedindo. Por quê? Porque não estamos pedindo na nossa própria força. Não estamos pedindo por causa das nossas boas obras. Não estamos pedindo porque somos bons, mas estamos pedindo no nome de Jesus. Estamos pedindo na autoridade daquilo que o próprio Jesus, o próprio Deus nos entregou. E o que ele nos entregou, meus irmãos? Nas nossas mãos, este bordão, que é o seu nome, o seu maravilhoso nome. Jesus Cristo é o Senhor. Quando eu e você oramos ao Pai, pedindo em nome de Jesus, né? Nós não estamos falando aqui sobre um final de frase, né? Onde você ora, em nome de Jesus, amém. Não é sobre algo automático assim, não. É orar no nome de Jesus com entendimento, é orar na obra consumada de Jesus Cristo no Calvário e no túmulo vazio, é orar entendendo quem Jesus Cristo é, a autoridade que existe no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu e você oramos ao Pai no nome de Jesus, nós temos essa certeza que isso Ele fará. O próprio Jesus, Ele entrega a garantia que Ele fará. Este é o bordão que hoje eu e você carregamos como cristãos, assim como Moisés carregou o bordão. Eu e você também hoje carregamos o nome de Jesus Cristo, temos o Senhor Jesus Cristo como sendo nosso bordão, como sendo autoridade, e Jesus Cristo, ele está presente, esse nome maravilhoso, este bordão que hoje eu e você temos, essa autoridade do próprio Deus na terra, que é o nome de Jesus. Essa autoridade, ela nos auxilia na destruição dos nossos inimigos, contra todo principado, contra toda potestade que venha tentando contra a sua vida, contra a sua saúde, contra as suas finanças, contra a sua família. É o nome poderoso de Jesus. Ela nos ajuda, ela nos auxilia, essa autoridade que hoje eu e você recebemos nas nossas mãos para dissipar toda a arma forjada, para dissipar todas as trevas, todo o inimigo. Este mesmo bordão, esta mesma autoridade também é para guiar a nossa jornada, para nos conduzir até o lugar que o Senhor nos prometeu, para cumprir o propósito sobre a face da terra que Deus colocou sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. E este bordão, este nome, essa autoridade, ela também está presente para que eu e você possamos ser guiados em momentos difíceis da nossa vida, ao enfrentarmos um deserto, ao enfrentarmos uma situação desafiadora onde olhamos todos os prognósticos negativos. Nós temos este nome para nos guiar, para nos direcionar, para apontar o caminho, para nos abraçar, para nos cuidar, para nos proteger, para prover. Amém, meus irmãos? Este é o nome poderoso do nosso Deus, o bordão que hoje eu e você temos nas nossas mãos. Então, o poder de Jesus, ele é ilimitado. E agora ele desafia você a também usufruir deste poder ilimitado. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão?
eu e você não temos mais desculpa para dizer que somos fracos. Eu e você não temos mais desculpa para qualquer fraqueza nas nossas vidas. Eu e você não temos mais desculpa para abraçarmos a doença e dizermos, essa é a minha doença. Não, não temos, porque Ele já levou sobre si. Eu e você já não temos mais desculpa para vivermos um ministério infrutífero, uma igreja infrutífera, dias infrutíferos. Não, nós não temos mais. Por quê? Porque agora Ele nos concedeu este bordão, essa autoridade, que é o próprio nome de Jesus. Não há qualquer desculpa para que eu e você vivamos uma vida sem poder. O nosso Jesus, Ele conquistou tudo que Ele conquistou para que agora eu e você pudéssemos desfrutar de uma vida poderosa sobre a face da terra. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11 diz assim: por isso Deus também o exaltou sobremaneira a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Esse versículo maravilhoso, ele nos ensina que o nome de Jesus, ele é o nome mais elevado, ele é o nome que destrona reis, que destrona principados e potestade, é o nome que eu e você recebemos como autoridade para vivermos sobre essa terra. O nosso bordão é o nome de Jesus Cristo. O nosso bordão é a autoridade do próprio Pai Celestial sobre a face da terra. Amém, meus irmãos? Então, não é que Moisés fosse grande, mas era o bordão que Moisés segurava que era grande. Não é que nós, como cristãos, sejamos grandes, não, mas é o bordão, é o nome de Jesus que nós carregamos que é grande. E o nome de Jesus é como se ele fizesse a mesma função do próprio Jesus aqui na face da terra. Esse bordão que hoje nós carregamos é tão poderoso quanto a presença física do próprio Jesus aqui hoje, na sua casa, na minha casa. Então, sabe, meu irmão, não desmereça, não desvalorize a autoridade que o nosso Pai Celestial entregou nas suas mãos. Não é sobre você, não é sobre aquilo que você pode fazer com a sua própria força, com os seus recursos, não é sobre isso, mas é sobre aquilo que o nosso Pai Celestial nos deu de graça em Cristo Jesus, nos concedendo a autoridade, primeiramente, contra todos os inimigos, segundo, para nos direcionar a nossa jornada e, em terceiro, para guiar as ovelhas, para conduzir a águas vivas. Amém, meus irmãos? Então eu quero encerrar nessa noite declarando para a sua vida que tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou é suficientemente poderoso para que você desfrute de uma vida, de uma realidade da eternidade hoje aqui na terra. Amém? O bordão que você tem em suas mãos, a autoridade que você carrega nas suas mãos, o nome do Senhor Jesus Cristo é poderoso para destronar inimigos, para guiar você na sua jornada e para te conduzir nos caminhos que o Senhor já tem preparado para você. Eu declaro sobre a sua vida que esses serão dias onde você irá desfrutar dessa autoridade. Eu declaro sobre a sua vida que todos os inimigos, todas as potestades, todos os espíritos malignos, eles já são completamente destruídos. Não tem poder contra a sua saúde, contra as suas finanças, contra a sua família, contra a sua vida, porque você tem a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro sobre você também que existe um direcionamento, existe um guiar daquilo que o Senhor Jesus colocou no seu coração, e você já sabe disso. O Espírito Santo já está te ministrando, que esse bordão, que esse nome possa te conduzir neste caminho. Amém, meus irmãos? Que você possa continuar abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo. Foi um prazer ter você aqui hoje comigo e eu espero você na próxima semana. Continue abençoado. Até a semana que vem. Um abraço.